Fluminense hoje venceu 1-0, sai da zona de rebaixamento e respira. Esse era um jogo fundamental para o Fluminense na sequência do campeonato. O Fluminense tem 6 confrontos em casa, fundamentais, e mais o Fla-Flu. São 7 confrontos em casa e 4 fora. Desses 7 em casa, o Fluminense precisa pelo menos ganhar 5 para fazer 15 pontos, né? Já ganhou uma, e chegar a 42, e a gente vai ver como é que está o cenário. Isso pensando em não rebaixamento, que é a coisa mais importante para a gente hoje, né? Não rebaixar e começar o ano fazendo aí uma programação para o Mundial, para o Campeonato Brasileiro, Carioca e Copa do Brasil, uma programação melhor do que foi ano passado. Então essa vitória ela traz um pouco de calma, de leveza para o Fluminense ficar 14 dias treinando para se preparar para o Fla-Flu. Essa vitória traz para o torcedor do Fluminense essa leveza para a gente preparar o time para um Fla-Flu, aonde o Fla-Flu vai estar decidindo uma vaga para a final de Copa do Brasil e provavelmente o Flamengo vai poupar jogadores, quer dizer, a gente preparando o time, recuperando os jogadores que vão estar fora, e o Flamengo com alguns desfalques, eu acho que o Fluminense tem condição também de fazer um Fla-Flu importante que possa nos trazer um bom resultado. E hoje era um jogo emblemático. Por que emblemático? Porque era um jogo que trazia essa questão do de Fernando Diniz, com todo o carinho que a gente tem com ele pelo ano de 2022 e 2023, mas 2024 foi muito mal. Foi muito mal, a diretoria foi muito mal, ele foi muito mal, e a gente estava indo assim a passos largos para a vala. Ele saiu, entrou o Mano deu uma salvada boa, com 7 vitórias, mas deu uma desandada. Ninguém entendeu o que aconteceu nessa desandada, né? Mas esse jogo trazia esse retorno do Fernando Diniz ao Maracanã contra o Fluminense, treinando o Cruzeiro, né? Ele estava vindo de 2 empates, agora tem 2 empates e a derrota. A gente sabe que não é fácil ele implementar o jogo dele, mas o torcedor ficou bem tenso, né? Podendo ter um resultado negativo com ele, ia ser uma polêmica danada, ia sair do estádio devastado. E então, os torcedores do Fluminense hoje, 20 mil torcedores, foi um público abaixo, porque o torcedor do Fluminense realmente está desanimado com essa situação do Fluminense. A gente sabe que cada pessoa tem a sua maneira de pensar, seu jeito de torcer, e cabe a gente respeitar. Eu acho importante, nesse momento de dificuldade, o torcedor estar perto, porque canta, apoia, ajuda. Então eu acho que é importante estar perto. E hoje era um jogo tenso, emblemático, torcedores vaiando na escalação, vaias para alguns jogadores do Fluminense, Xavier, Martinelli, Mano Menezes. Então já começou com os ânimos acirrados, né? Algumas pessoas gritando "Ei, Diniz", daquele negócio. Então, assim, o jogo antes de começar já estava com esse clima. Então era uma tensão muito grande, o Fluminense precisando dessa vitória, vindo de 3 derrotas no Brasileiro, mais a eliminação vergonhosa para o Atlético Mineiro, e começou o jogo dessa maneira. Cruzeiro jogando o jogo do Diniz, aquela toqueira lá atrás, tanto que no começo do jogo, aos 9 minutos, e depois duas jogadas aos 9 minutos. O chute do Keno, que ele chutou mal, ele poderia ter estado melhor e ter feito gol, e depois uma jogada naquela toqueira do Diniz, que quase por 1 milímetro o Ganso não faz o gol. Numa lambança de jogada, né? Uma lambança de jogada quase que o Ganso faz o gol. Aí depois teve uma chance absurda do Cruzeiro, quase que ele fez o gol, a bola bateu, espalmou e bateu na trave do calcanhar do Marcelo. Eu acho que, se não me engano, o Thiago salvou. Não sei se agora me corrige se eu estiver errado. Depois eles tiveram também outra chance cara a cara com o Fábio. O Cauã teve um chute fraco, o Cruzeiro teve uma chance aos 41 e aos 48. Né? O Cruzeiro teve um primeiro tempo razoável, né, também. O Fluminense, o primeiro tempo abaixo. E no segundo tempo, né, o Arias faz o gol aos 9 minutos, o Cruzeiro tinha chutado a gol aos 3, o Keno chutou fraco aos 8, jogadas fracas, né? O Cauã, ele perdeu aos 29 uma cabeçada cara a cara, ele cabeceou para fora. Ali matava o jogo, 2-0. Porque o gol do Arias foi uma jogada com o Ganso, e aos 9 minutos o Fluminense fez o gol. Porra, deu toda uma motivação para o torcedor do Fluminense e tal. Tiveram mais algumas jogos. O Serna perdeu um gol no final do jogo também, aos 47. Teve uma defesa também do Fábio aos 34, enfim. Um jogo bem disputado. O Fábio é um monstro. O Fábio fez uma defesa, foi aos 34, né? A defesa do Fábio aos 34 foi uma monstruosidade na cabeçada do jogador do Cruzeiro, meio que no contrapé, ele voltou e defendeu a bola. Um negócio assim. O Fábio, eu vou falar para vocês. Às vezes, tem gente que reclama do Fábio, porque ele falha eventualmente um gol, mas o que ele salva, o que esse cara salva de gol contra o Fluminense é um negócio bizonho. Chega a ser absurdo o que o Fábio salva de gol, né? Achei o primeiro tempo fraco, né? Assim, o Fluminense tentando, tabelando, mas aquele jogo embrulhado. A gente quase fez gol, quase tomou, acabou ficando um primeiro tempo justo, um empate. O Diniz com aquela toqueira, mas o que acontece? O Diniz
alguns contra-ataques rápidos, são jogadores jovens, então a velocidade é muito grande. E a defesa do Fluminense é envelhecida, né? E isso daí que foi a confusão está aí, né? Na jogada que eles perderam o gol. E se faz aquele gol ia atrapalhar para o Fluminense, ia dar problema para o Fluminense, né? Na sequência do jogo. Mas aí virou o tempo, virou para o segundo tempo, e eu acho que o Fluminense aí se empenhou mais, se dedicou mais. Lógico que a gente está falando em cima do resultado de vitória, tudo é mais fácil. Esse jogo é derrota, a gente estava aqui devastado, falando horrores, né? E a vitória, ela esconde muita coisa. Mas não é que o time não está nada demais, né? Nada que você pode, o time hoje foi monstruoso. Não, não foi monstruoso, foi melhor, buscou mais a vitória. Não dá para comparar o jogo contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético Goianiense. Botafogo, eu acho que a gente jogou bem. Botafogo, eu acho que a gente jogou bem. Juventude, a gente fez um segundo tempo devastador. O segundo tempo devasto. Então, nós temos aí um jogo de Botafogo bom, um primeiro tempo do Juventude razoável, um segundo tempo devasto, e Atlético Mineiro, Atlético Goianiense devasto. Foi o que aconteceu com o Fluminense até o jogo de hoje contra o Cruzeiro. E aí, contra o Cruzeiro, eu acho que foi um jogo um pouco equilibrado. Acho que o Fluminense mereceu a vitória. Talvez pudesse ter acontecido empate em função das jogadas que o Cruzeiro teve, das chances que o Cruzeiro teve, mas o Cruzeiro também com aquelas tabelas lá atrás, que proporciona sempre risco para a defesa, né? E o Fábio, do nosso lado, também salvou, fez defesas assim. O Fábio realmente é um cara, está sendo especial a todo momento, em qualquer lugar, aqui fora, é um cara muito forte. Bom, Xavier, para mim, hoje reserva. Tenta botar o Guga, ver se o Guga desenvolve futebol. A zaga vai ser o Thiago Silva e o Ignacio. Eu acho que o Ignacio pode até botar o Thiago Santos. O Thiago Santos hoje não foi tão bem. Forçado, corre, busca, luta, mas não acho que ele tenha sido assim nada, né, demais. Ele, quando joga com o Thiago Silva, é diferente. Mas eu acho que o Ignacio volta. E aí, a lateral esquerda tem que ver, né? Quem que vai ser. Se o Marcelo, por exemplo, contra o Flamengo, já não pode jogar. Ele e o Keno estão suspensos. Já não podem jogar contra o Flamengo. Então, a lateral esquerda deve ir o Diogo Barbosa. Eu achei uma loucura colocar esse menino do Cascavel, porque um jogo desse emblemático, não entendi o motivo pelo que o Mano botou. Eu acho que era o jogo para o Bernal entrou, da outra, apesar do Bernal ser novo, ser jovem, eu acho que deu outra conotação, né? O Bernal quando entrou. Eu acho que o Bernal, nesse elenco que a gente tem, o Bernal é titular. Para mim é titular. Até que aconteça alguma coisa, o Bernal é titular. E aí a situação do Martinelli está complicada, porque o Lima ele joga na posição do Ganso. O Ganso jogou melhor hoje, mas também não foi o supra-sumo, né? Não foi o supra-sumo. Bucha, corre e tal, mas, né? Eu acho que não tem um jogador para substituir o Bernal nesse momento, né? Eu acho que o Bernal tem que dar jogo para ele. Tem que dar jogo para ele. O Ganso é titular, e aí o Nonato tem que voltar. O Nonato é titular. A gente não está com um elenco forte de reserva, não está. Aí tem que botar o Nonato, tem que botar o Ganso, tem que botar o Arias. Aí que tá. O Serna eu acho que machucou. Não sei como é que vai estar. O Serna muito atolado, né? Inconstante, mas é um jogador que é uma esperança. O Keno eu não sou tão. As pessoas que gostam do Keno, eu não tenho essa coisa toda com o Keno. Não gosto tanto, mas é um jogador arisco ali pela lateral, pela esquerda, mas também não joga contra o Flamengo. Então tem que ver o que vai fazer. E o ataque a gente, na realidade, acabou ficando sem atacante. O Cano tá um troço devastador, já voltou da contusão, já recuperou, mas tá devasto. O Cauã Elias sentiu o peso da idade, não tá rendendo mais, não faz mais gol. E o John Kennedy, pela informação, treina muito mal, muito mal. Então, assim, gente, a gente está com o elenco complicado. A gente vai precisar fazer uma reformulação forte no elenco. Tem que sair aí Felipe Melo. Acho que Marcelo também, eu acho que chega aí no final de ano, apesar de hoje ter jogado bem, Marcelo. Hoje eu achei que foi bem, não foi nada do outro mundo, mas bem melhor. Ele deu, se eu não me engano, 2 ou 3 passos alongados muito bons. Perdeu uma bola ali também no meio de campo, temerária, mas é um jogador que hoje marcou, voltou lá atrás, deu carrinho. É um jogador que hoje foi acima da média do que ele tem sido, tá? Marcelo. E o Marcelo é aquele craque, né? Mas eu acho que também está chegando o fim, né, da trajetória. A gente tem que ver que o Thiago Silva também dá uma melhorada. O Thiago Silva vai dar uma melhorada ali na zaga, seja com o Thiago Santos, seja com o Ignacio. O Antônio Carlos ele fez 2 jogos bons, mas esse jogo lá de Goiânia ele foi mal e fez aquele cenário lá. Eu acho que hoje o torcedor ia vaiar o Antônio Carlos se ele entra em campo. O torcedor já vaiou o Martinelli, estava vaiando assim, né? Tava durante o jogo vaiando. O torcedor entende que é melhor vaiar, e eu acho que tem que vaiar no final, né, do jogo. O torcedor acha que tem que vaiar dentro do jogo e começou a vaiar quando pegava na bola. E eu acho que o Antônio Carlos se joga. O pessoal fala, pô, Vilela, por que não tá botando o Antônio Carlos? Porque eu acho que o Antônio Carlos ia dar esse problema aí. Então ele acabou botando o Manuel, que também pesadão, fora de ritmo também, perdendo de velocidade, jogadores do Cruzeiro muito rápidos, né?
uma velocidade grande, mas como o Cruzeiro também joga aquele toque lá atrás, aquela lentidão de transição e tal, então o Diniz, como o jogo dele é esse, não tem. Você vê que ele tá no time de lá e já é o jogo aquele ali. O Cássio jogando a bola pro cara do lado, o cara do lado, sem dar chutão, joga pro outro do lado, porque a cobrança deve ser grande para ele fazer esse jogo, né? Então, vamos ver como é que vai ser Fernando Diniz no Cruzeiro. Eu acho que ele vai ter dificuldade de implementar o futebol dele de maneira geral. Mas a gente também não tem mais nada a ver. O Fernando Diniz é técnico do Cruzeiro. Eu desejo felicidade para ele também. Eu não quero desejar nada de ruim, porque ele fez um 2023 muito bom no Fluminense. A gente tem que agradecer, né? De vitórias, de conquista e iluminação. E 2022 também, que ele veio, mas 2023 foram os 2 títulos com ele e 2024 a Record, tá? Então, fica por aí a minha opinião em relação ao Diniz. Mas o jogo estava tenso em relação a esse embate. Torcida que gosta do Diniz, torcida que não gosta do Diniz. E isso estava dando um pré-jogo ali tenso, né? Alguns embates, algumas pessoas falando e tal. Mas, enfim. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Os próximos 7 jogos do Fluminense, 5 são no Maracanã. 5 dos 7 próximos jogos do Fluminense, 5 são no Maracanã. Gente, o Fluminense precisa ter esse espírito, mesmo de limitação que a gente teve aí, né? A gente sentiu um pouquinho hoje, mas tem que ter essa busca, né? Da vontade da vitória, a raça. Você vê que os jogadores lutaram até o fim, correndo, dando carrinho, o Cruzeiro fazendo aquela jogada lá atrás, minhocada do Diniz, os jogadores indo para cima marcar. Olha, é salutar para isso. Não vou dizer que a gente está uma alegria descomunal, porque a gente sabe que esse time aí, para o ano que vem, vai participar só, né? Esse time aí, ano que vem, só participa. Até porque Arias vai sair, que é um motor lá na frente, não quer ficar. Então, se ele pelo menos jogar do jeito que ele jogou, esforçando, fazendo gol, até o final do ano tá ótimo, depois a gente libera. É uma pena, mas infelizmente é isso. E a gente achar um outro Arias, a gente achar um outro André, a gente achar um outro Nino, difícil. Difícil. Muito complicado. Então, a gente só tem a lamentar. Não sei como o presidente do Fluminense vai resolver isso, como é que ele vai preparar a equipe para 2025, mas a verdade é que a gente está limitado para 2025. Mas o objetivo é não cair. Isso daí para a gente já seria, dentro do cenário trágico que foi 2024, já seria de bom tamanho, né? Porque tivemos a eliminação vexame contra o Juventude, a eliminação vexame contra o Atlético Mineiro, uma eliminação do Carioca horrível, um campeonato podre que a gente fez Carioca, e o brasileiro, essa situação que a gente está vivendo aí. Então, infelizmente, né? Libertadores, Copa do Brasil, vexame. Carioca, aquele horror. Ficou o brasileiro decidido. Foi um ano catastrófico. Um ano catastrófico do Fluminense. Teve a Recopa, que são 2 jogos. O primeiro jogo péssimo. Podia ter perdido 4-0 lá. Graças a Deus. Deus iluminou também. Não perdemos de 1 nos acréscimos e ganhamos no Maracanã de 2. O time se esforçou, mereceu a vitória, mereceu ser campeão. Mas o sinal de alerta continua. Foi só um jogo, onde o Fluminense também não fez nada demais, nada assim, né? Não podemos ter aquela loucura, aquela condenação, aquelas lives tensas, né? Mas eu acho que tem que ficar nesse alerta e tem que ter como foco a vitória. Queria fazer um pedido a você que chegou ao final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo do meu canal, do conteúdo desse vídeo, e puder me dar essa moral se inscrevendo no canal, ativando a notificação, deixando o like, indicando para amigos, eu vou ficar muito honrado e muito agradecido pelo carinho. Tá legal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.